Conversas com Binder. Olá, essa é mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje eu vou conversar com o Luffy Stephan sobre os filmes brasileiros jovens da década de 80. Serão vários filmes aqui que nós vamos falar hoje, dentre eles Bete Balanço, Rock Estrela, também teremos Rádio Pirata, Menino do Rio, teremos também Garota Dourada, dentre outros filmes que nós vamos lembrar aqui. Outro detalhe importante, este podcast, essa série Filmes Jovens Brasileiros dos anos 80 vai ser dividido em duas partes essa série. Então hoje será a parte 1 e na semana que vem nós vamos disponibilizar a parte 2, porque o assunto é longo, é vasto e é muito interessante. A galera realmente curte esse conteúdo, fica na expectativa. E nós vamos aqui bater esse papo sobre esses filmes que marcaram a geração 80. Eu lembro sempre que você pode participar do Conversas com Binder. Nosso Instagram é Conversas com Binder. Também estamos no Twitter, Comando na Mídia. O nosso site é o www.comandonews.com.br. Para quem quiser seguir o Luffy, no Instagram também é o Luffy Lufístico, Luffy_Lufístico lá no Instagram. Então vamos receber aqui o Luffy. E aí, tudo certo? Tá preparado? Preparadíssimo. E hoje a ideia é a gente falar dos filmes brasileiros dos jovens dos anos 80, né? Já que nas duas últimas lives que a gente fez, falamos de filmes americanos, filmes jovens americanos dos anos 80. Então hoje vamos trazer isso para o Brasil, né? O que o Brasil fez nessa safra, digamos, nesse filão, né? Filmes juvenis, filmes sobre personagens adolescentes ou pós-adolescentes, né? Começo da vida adulta, né? E aí essa é a ideia, né? E é isso. Então começa você, Ângelo. Qual o filme que te marcou, assim, da década de 80 brasileiro e tem a ver com esse tema da juventude? Legal, que honra começar. Então, Luffy, um filme que me marcou muito foi o Bete Balanço, de 84, com a Débora Bloch, Lauro Corona, Cazuza. E eu vou explicar por que me marcou. Eu tinha uns 6 anos... Nessa época eu tinha 6 anos e me lembro que o Cazuza e o Lauro Corona, para mim, eram muito parecidos. Assim. Tanto é que eu não sabia quem era quem. Aliás, eu demorei para saber que eles não eram a mesma pessoa. Então, isso que me marcou. Assim. Então, durante muito tempo, eu confundia o Cazuza com o Lauro Corona. O Lauro Corona também cantava em alguns programas, como Chacrinha, por exemplo. Então eu não sabia quem era quem. Acho que por isso que o filme foi tão marcante para mim. E no filme mesmo, nesse filme aí que a gente tá falando que é o Bete Balanço, eles quase não contracenam, assim, quase não trocam diálogos no filme, então fica mais esquisito ainda, dá a impressão que é o mesmo cara fazendo. Não sei se você percebe isso, mas eles acham que 2 vezes, uma na praia e a outra na casa do amigo da personagem principal lá, da Débora Bloch, que eles se encontram só. Então é muito pouco, né? E parece assim que é a mesma pessoa fazendo os papéis. Acho que essa confusão que mais me marcou. Entendi, mas você sabe que muita gente confundia eles na época, tanto que daí também veio um boato de que eles eram primos, uma coisa que não é real, né? O Cazuza e o Lauro Corona nunca tiveram nenhum parentesco, mas tinha gente que achava que eles eram primos, né? Ou porque acharam que eles eram parecidos, que eles eram parecidos realmente, né? Eles tinham alguns traços semelhantes, né? Meio parecidinhos, e como era a mesma época, né? Marcou por isso. Ele botou uma carreira musical. Claro que ele não foi um músico, né? Como compositor, cantor de sucesso como Cazuza, é diferente, né? Mas ele chegou a gravar compactos, né? O Lauro Corona gravou 2 compactos de vinil com 2 faixas, né? Uma faixa de cada. Então ele gravou 4 faixas, né? Esses compactos que vinha com uma faixa de cada lado, né? Quem tá acompanhando aqui hoje e é mais velho vai lembrar também dos compactos de vinil que marcaram época.
ele botou uma carreira musical. Claro que não, ele não foi um músico, né, como compositor, cantor de sucesso como Cazuza, é diferente, né? Mas ele chegou a gravar compactos, né? O Lauro Corona gravou 2 compactos de vinil. Já o Cazuza é exatamente o contrário, né? O Cazuza era um músico, cantor, compositor, que fez algumas coisas como ator também bissexto, assim, né? Pouca coisa, mas fez algumas. E no Bete Balanço não se encontram, por isso essa confusão do Cazuza com o Lauro, né? Com 2 faixas, né? Uma faixa de cada. Então ele gravou 4 faixas, né? Esses compactos que vinha com uma faixa de cada lado, né? Já o Cazuza é exatamente o contrário, né? O Cazuza era um músico, cantor, compositor, que fez algumas coisas como ator também bissexto, assim, né? Pouca coisa, mas fez algumas. O Bete Balanço não se encontram, por isso essa confusão do Cazuza com o Lauro, né? Nossa, quanta história mesmo. É verdade, nem tinha me tocado que o Lauro Corona gravou vários compactos aí nessa época. E o Cazuza participou também de alguns outros filmes, outros trabalhos. Mas, pra você, Luffy, qual o filme que te marcou dessa geração anos 80? Vários, vários, vários. Eu estava lembrando aqui, fazendo uma listinha para a gente falar, e no Brasil não tem tantos, né? Claro, o filão não foi tão forte assim, né? Então, eu selecionei mais ou menos uns 20 filmes que eu acho que tem a ver. Os que me marcaram foram Bete Balanço, principalmente, Menino do Rio e a continuação desse filme, que é Garota Dourada. E o que mais que me marcou muito foi Feliz Ano Velho, né? Um filme com a Malu Mader, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. Então, mas depois disso, esses filmes, eu digo que me marcaram mais ou menos na própria década, porque eu vi na televisão, alguma coisa. Mas a partir dos anos 90, quando eu comecei a procurar esses filmes, às vezes achava em vídeo, em locadoras, alugava em VHS, ou via na televisão, né? A Globo passava às vezes alguns, a Manchete passava muito, a Band também, os canais passavam, e até o SBT passava alguns filmes brasileiros na época, então dava pra ver. Então nos anos 90 eu meio que vi todos esses filmes que na época, nos anos 80, eu não via, porque eram filmes que, primeiro, eu era muito pequeno para ir ao cinema, ou a censura era 18 anos, então não tinha acesso aos filmes, né? Sabia da existência, mas não via, né? Não dava pra ver. Depois, nos anos 90, eu comecei a conhecer esses filmes e de lá pra cá eu já revi todos várias vezes. Então hoje eu me sinto muito íntimo desses filmes, embora eu não tenha tido a idade para vê-los na fase original mesmo, né? Luffy, mas eu insisto num personagem, num ator muito importante na época ali, anos 80, final dos anos 70, que é o Lauro Corona. Morreu cedo, né, com 32 anos, tal, mas ele teve uma carreira bastante importante, né? E fez muita coisa além da música e do cinema. Eu queria que você comentasse do cinema, da TV, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa carreira rápida, mas importante do Lauro Corona. Ele apresentou muitos programas, o Lauro. Apresentou Vídeo Show, apresentou o Globo de Ouro, também uma época, e o Cometa Loucura, um programa também bem jovem da Globo. Tem alguns pedaços no YouTube. Quem se interessar, coloca Cometa Loucura, Globo, anos 80. E vai ver que tem o Lauro com a Carla Camurati. É um programa completamente bizarro, assim, meio futurista, meio alienígena, com os dois apresentando. Era um programa dedicado ao público jovem, né? Então, quando a gente fala, Luffy, em filmes jovens dos anos 80, uma dúvida que fica é se os filmes dos Trapalhões entram nessa lista. Na tua opinião, esses filmes com o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias e convidados fazem parte desses filmes jovens brasileiros dos anos 80? Na verdade, os Trapalhões, não sei se encaixaria aqui, porque os Trapalhões, na verdade, eram filmes mais infantis, né? Infanto-juvenis. Talvez para um público de até 15, 16 anos, vamos dizer assim. E Uma Escola Atrapalhada? Aí sim, Uma Escola Atrapalhada foi uma tentativa dos Trapalhões, da equipe dos Trapalhões, de fazer um filme realmente para o público adolescente. Então, por isso que os Trapalhões nesse filme, eles fazem só uma participação, né? Eles não são os protagonistas. Eles são, digamos, uns coadjuvantes de luxo. Né? O protagonismo vai para a Angélica e o Supla, né? Que são os dois protagonistas, e mais a galera jovem, o grupo Dominó, o grupo Polegar participa, e outras pessoas mais, atores jovens. Celton Mello tá no filme, jovensíssimo. Maria Mariana, enfim, vários atores jovens daquela época que estavam despontando, aparecem no filme. Mas o Escola Atrapalhada foi o único filme dos Trapalhões assim mais para o público jovem, foi lançado em 90, mas ele tem bem uma cara ainda de comédia juvenil dos 80, então a gente pode considerar assim que ele valeria ser falado. Inclusive tem uma galera do canal do YouTube Raridades X,
que comentou na nossa live, na live dos anos 80, parte 2, comentou dizendo que a gente falou do Super Xuxa, mas acabou, ele comentou que devia ter falado também do Escola Atrapalhada. E aí eu disse, a gente vai falar na live de hoje, que é essa que a gente está agora. De fato, Escola Atrapalhada entra nesse filão, o próprio Super Xuxa contra o Baixo Astral, que a gente falou na outra vez, e o grande filme da Xuxa, Lua de Cristal, que é de 90 também, que já é um filme mais jovem também, né? Lua de Cristal é um filme da Xuxa um pouco mais adolescente do que o Super Xuxa, né? O Super Xuxa era mais infantiloide. O Lua de Cristal, não, ele já tem uma coisa mais adolescente, né? Uma coisa meio jovem, né? A Xuxa fazendo par romântico. Olha os pares românticos da época, né? No filme dos Trapalhões, era Supla com Angélica. No Lua de Cristal, Xuxa com Sérgio Malandro. Malandro, é. É nesse aí? Não, o rap, não? Esse aí é o Inspetor Faustão e o Malandro, é uma outra coisa. Verdade, é outra coisa, é verdade. Mas ela fazia, o príncipe dela era o Sérgio Malandro, realmente, verdade. É, no Lua de Cristal, Lua de Cristal, é. Uma curiosidade, era nesse filme que tinha a música do Sérgio Malandro com o Faustão, aquela música do Ovo, o Ovo da Verdade? Inspetor Faustão e o Malandro, é uma outra coisa. Verdade, é outra coisa. Muito obrigado, Luffy. Como eu já havia falado no início, teremos a parte 2 na próxima terça-feira, aqui nesse espaço, novamente, aqui no Conversas com o Binder. Aí sim, para a gente entrar em detalhes nos filmes dos anos 80, os filmes jovens dos anos 80, a gente acabou caindo nos Trapalhões aqui, caiu em filme com Supla, com Angélica, Dominó, Polegar, e acabamos que ficou de lado o assunto principal, que é os filmes jovens dos anos 80, então tem muito assunto. Então no próximo episódio da próxima terça-feira, e você não pode perder Conversas com Binder com o Luffy Stefan aqui. Para você um forte abraço e até a próxima edição.